Agora são 8 horas e 48 minutos. Vamos continuar falando sobre as manifestações de hoje, né? Tanto sobre o corte na educação quanto esse desmonte na Previdência. Agora, quem que tá na linha é o Douglas Belchior, ele que é da Uniafro. Olá, Douglas, bom dia. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Bom dia, vamos lá. Douglas, como é que você vê hoje, né? Muitos já estão falando aí um dia histórico, será grande manifestação, né, contra o governo Bolsonaro. Também, né, o corte, né, de 30% nas universidades federais, nos institutos federais, enfim, mas vai atingir todo mundo, atingir a educação básica, as pesquisas científicas. Como é que você está analisando hoje e também essa confusão toda, né, que esse governo está fazendo em relação ao recuo ou não desses cortes, né, que você já deve estar sabendo, né? Sim, sim. Bom, eu como maioria de nós, os ativistas, todos aqueles que defendem direitos humanos no Brasil, estão muito esperançosos de que hoje começa uma virada na sociedade brasileira. Eu espero que sim, a população ocupe as ruas a partir da liderança dos estudantes, daqueles que historicamente cumprem um papel importante, né, da disputa da sociedade brasileira. Sempre que os estudantes tomaram as ruas, coisas importantes aconteceram, e a mudança está na rua, e acho que tem tudo para isso se repetir e começar uma sequência de grandes mobilizações no Brasil contra esse governo que tem destruído, tem desmantelado o pouco que nós avançamos no sentido aí dos direitos sociais. Esse corte na área da educação talvez tenha sido aí a gota d'água para fazer acordar grande parte da sociedade, inclusive parte daqueles que apoiaram o Bolsonaro, envolvidos num discurso mentiroso, proto-fascista, e que agora tem percebido, né, as contradições e a grande diferença entre aquilo que se desejava com um governo que pregava mudança e o que nós estamos percebendo. Na verdade, um deputado Freixo, essa semana, usou uma frase que acho que sintetiza: Bolsonaro posa de antissistêmico, mas na verdade ele sempre viveu, ele é fruto do esgoto do sistema político brasileiro. E acho que a gente tem que apostar exatamente nessa dimensão, né? O governo Bolsonaro é, sem nenhuma dúvida, das piores experiências da história brasileira, e não é possível que a gente não fosse reagir a isso. Eu tenho muita esperança de que nós estamos começando uma virada agora. Douglas, no que se refere à questão da educação, né? Se já está ruim para a maioria dos jovens, né, pobres, o que dirá também dos jovens negros, hein, Douglas? Olha, a universidade, assim como a educação brasileira, sempre foi um privilégio. Nós vivemos momentos de melhora desse quadro, né? Quando nos últimos 15 anos, algumas políticas garantiram acesso à universidade de uma pequena parcela, representando a maioria do povo, que foram aí a partir das políticas de cotas, de acesso, de permanência, ampliação de vagas, o aumento de universidades federais, uma experiência bonita em que pobres, sobretudo negros, ocuparam esse lugar. Ainda assim, numa proporção muito pequena, e você vai lembrar que os movimentos negros, o movimento social, o movimento estudantil, sempre cobrou aquilo que achava devido, mesmo no momento em que a gente estava avançando um pouco, né? Porque os avanços foram importantes, mas foram pequenos, não foi algo que tenha garantido uma equidade na presença de pobres e negros em universidades. Agora, essa pouca presença, ela teve um efeito enorme na sociedade brasileira, na autoestima, para falar da presença negra em universidades, né? Formando um número histórico de negros em todas as áreas do conhecimento, proporcionando que a gente formulasse nossas teorias, redescobrisse nossos autores, e isso tem um efeito muito positivo para o futuro do país. É inadmissível esses cortes porque ele tem o endereço certo. Muitas vezes a gente não valoriza o nosso potencial. Esse governo elege como principal inimigo essa população que vem de baixo ocupando esses lugares. E é preciso perceber isso. A violência e a estupidez na ação desse governo é proporcional ao medo que eles têm da classe trabalhadora e do povo negro organizado, não tem nenhuma dúvida. Eles sabem que, mesmo com poucas oportunidades, nós
conseguindo fazer grandes ações, grandes coisas para esse país. Então eles acham que tem que cortar isso pela raiz. E a educação é o principal espaço de cortar isso pela raiz. Então esse corte ele tem uma função política, ideológica, sabe? Que é evitar ou impedir que essa população que vinha ascendendo, ocupando lugares, formulando teses, acumulando poder, que se trata de disputa de poder, continuasse nessa caminhada. Eu acredito muito que a gente começa a virar esse jogo hoje. Perfeito. Muito obrigada aqui, Douglas, pela sua participação. Um grande abraço. Vai para Paulista hoje? Opa, nossa turma já está preparando já bandeiras. Vamos nos somar a essa movimentação bonita. A Uniafro vai estar lá, o Movimento Negro vai estar lá organizado. E estamos com muita fé nesse dia de hoje. Tá certo. Muito obrigada, Douglas. Um beijo para você. Um abraço. Falamos aqui com o Douglas Belchior, ele que é da Uniafro. Rádio Brasil Atual.